Olá, hoje eu vou ter que falar um pouquinho nessa nossa conversa de fim de tarde sobre o corona. Assunto a evitar, mas um amigo luterano me pergunta hoje por que que nós luteranos falamos tanto de vida eterna, ressurreição, de morte que não é o fim, e quando vem um risco de morte tão próximo assim, nós ficamos assustados e preocupados. Eu penso no seguinte: se nós temos falado só de morte e vida eterna, nós não temos tratado de todo o assunto da fé cristã, porque nós permanecemos nesta terra a partir mesmo com a ação de Deus, mesmo com a ação de Deus no nosso batismo, pela palavra, nos trazendo a justiça de Cristo, nós permanecemos aqui. Então é também assunto da fé cristã falar de nossa vida aqui e falar a partir dos mandamentos que nós temos que preservar a integridade física dos outros na medida do possível, que nós temos que livrar os outros da morte, de uma morte precoce na medida do possível, que é nosso dever então cuidar da dignidade da vida e também do direito de as pessoas terem uma morte digna. Então, sim, é assunto para se preocupar, é assunto para a gente pensar mesmo a gente crendo firmemente na ressurreição. Não é simplesmente um medo da morte, mas é um medo do que vem junto com tudo isso aí. Agora, ontem eu tive uma conversa com amigos pentecostais e me fizeram uma pergunta mais geral, assim, o que você pensa sobre essa doença? E a minha resposta imediata foi: eu sou contra. Mas ser contra não resolve, porque é um fato, aí está e persiste o problema. Então o que eu penso? Eu penso que, assim como escreveu o N.T. Wright, talvez o teólogo mais famoso a escrever nestes dias dessa forma, é um pensamento já muito comum, nós não temos obrigação como igreja de dar explicações sobre esses fenômenos que prejudicam a vida e que trazem tanto problema. Nós temos que nesses momentos, principalmente quando estamos assim vivendo isso, nós temos que nos unir à tradição bíblica do lamento, nós temos que prantear, nós temos que clamar a Deus, expressar o nosso incômodo, o nosso sofrimento e pedir por uma intervenção de Deus. Então, se fosse hoje para eu fazer um culto em que tivesse que tratar do assunto, eu diria que o meu sermão seria bem curtinho para evitar que eu tentasse explicar o inexplicável. E eu faria um Kyrie gigante, porque o Kyrie é esse momento da liturgia próprio para a gente lançar sobre Deus as nossas ansiedades e a gente colocar a nossa aflição diante do sofrimento da humanidade e clamar por uma intervenção misericordiosa. Isso é o que eu faria. Agora, eu deixei bem claro também, eu tenho para mim que é um equívoco a gente dar um passo e afirmar que essa doença, esse sofrimento específico é juízo de Deus. Eu acho também que é um equívoco a gente olhar para essa situação e, e afirmar que vai passar logo, né, como uma palavra otimista, mas que não necessariamente reflete a realidade. A gente tem que ser cauteloso e saber passar pelo sofrimento também. E aí outro teólogo muito importante também, o Jürgen Moltmann, escreveu esses dias numa carta para o Miroslav Volf, escreve que, olha só, a gente repara que Deus não poupa o seu povo de passar pelo vale da sombra da morte. E a gente passa pelo vale da sombra da morte com medo. Mas o importante é que Deus nos acompanha, mesmo no nosso medo. Né? Não precisamos fingir que não tememos, mas sabemos que Ele está conosco aqui. E nós nos lembramos de que Cristo sofreu muito e sabe o que é padecer. Então Ele sabe o que é isso que nós estamos vivenciando e nos acompanha nisso também. E aí nós clamamos. Agora, questões práticas da igreja, né? Claro que é todo um desafio para as comunidades cristãs, e as comunidades luteranas estão descobrindo isso junto com outras também, né?
amigos pentecostais que me disseram que suas igrejas também nunca tinham feito uma transmissão ao vivo de um culto. Eu acho isso tem dois lados. É uma dificuldade, mas também é uma experiência que a gente ganha para o futuro. Quem sabe cultos sendo transmitidos ao vivo podem trazer uma qualidade de participação na vida da igreja para idosos que não conseguem se deslocar mais para o templo, por exemplo, e que só recebem a Santa Ceia do pastor de tempos em tempos. Eles podem todos os domingos acompanhar o culto, escutar a mensagem, podem escutar as canções e cantar junto. Nós podemos continuar fazendo isso depois. E o tempo que vai se passando e a coisa não volta ao normal, nós também podemos explorar outras ferramentas que ainda não estão sendo exploradas pela maioria das comunidades. Por que nós não usamos aplicativos, por exemplo, de videoconferência para fazer estudos bíblicos em grupo? Porque uma vantagem que eu vejo nisso, se você reúne 4 famílias e a gente faz um estudo bíblico, 4, 5 famílias, e aí o líder pode se comunicar, escutar perguntas e as pessoas também se comunicam, é mais interessante do que só o culto online, porque no culto você tem uma relação unidirecional, é uma via, né? O oficiante fala, os outros escutam e talvez dão boa noite, bom dia por ali, a bênção de Deus, né? Escrevendo nos comentários. Mas se a gente tem um grupo menor em videoconferência no estudo bíblico, tem uma comunhão, tem uma relação mais próxima e mais viva. E isso também pode enriquecer a nossa experiência, a nossa caminhada, para quando retornarmos também termos esses vínculos de amizade, de irmandade mais reforçados também. E eu acho que é isso, então, é um desafio e a gente tem que ir aprendendo, né? Com erros e acertos, ir aprendendo e melhorando nossa forma de fazer as coisas. Ou seja, de tudo isso, eu reforço, eu acho que não é tempo de respostas e explicações. Parafraseando um filósofo de que eu gosto muito, Paul Ricoeur, eu diria, não nos cabe responder a perguntas que pedem explicações para a igreja sobre a crise. Nos cabe, em meio à crise, responder ao chamado de Cristo Jesus. E o chamado de Cristo Jesus que é: segue-me. Cabe a nós, como igreja, continuar seguindo a Cristo, onde estamos, da forma que nos é possível seguir a Cristo. Até aqui, acho que vai bem nossa conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima.